Pesquisas revelam que as dores nas costas afetam 10% da população mundial. O problema é responsável ainda por parte dos casos de invalidez no trabalho. Como evitar esse problema? Como lidar com as dores nas costas? Quais são as causas, os tratamentos? Para responder essas e outras perguntas, eu recebo o quiropraxista Bernard Matei e o médico ortopedista Rodrigo Lessa. Mais uma vez, obrigada por terem vindo, queridos. Muito obrigado. Falar desse assunto tão importante aí, né, doutor Rodrigo? Agradeço novamente o convite. Isso, muito bom. Vou começar aqui com o doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, realmente a gente vê que o índice é alto de pessoas que são acometidas pelas dores nas costas, né? E a gente sabe que a nossa coluna, ela é primordial para a gente, para o equilíbrio, para andar, para todas as funções que a gente executa no dia a dia. Correto. É por isso que a gente às vezes sobrecarrega. Quais seriam as causas de tanta dor nas costas, doutor Rodrigo? As causas são várias, né? A gente fala que as causas variadas são multifatoriais. Existem primeiro as causas que não são da coluna. Por isso que o ideal, qualquer paciente, qualquer pessoa que tenha dor nas costas, que ela pode até às vezes procurar primeiramente um clínico. Porque existe algumas causas que são de origem renal, de origem de dentro do abdômen, que é na barriga, que está muito próximo ali da coluna, né? Causas ginecológicas que podem dar, né? Passando para a causa ortopédica, que a maior parte das vezes é a causa ortopédica, né? Então, por isso que eu falo, vá a um clínico, né? Ele vai te avaliar, vai te examinar, palpar seu abdômen, ver as causas, o que está relacionado. Depois disso, ele vai ser encaminhado a um ortopedista. E o ortopedista vai avaliar a causa, que geralmente é uma causa mecânica. Eu trouxe aqui até um esquema de algumas colunas, né? Vamos mostrar de uma vez, então? O nosso programa está cheio de coisa boa, nós vamos render o tempo aqui. Isso. Né? Bernardo, espera um pouquinho, daqui a pouco a gente vai conversar também. Isso. Pode falar, doutor Rodrigo. Né? A gente tem um esquema aqui de um esqueleto, né? Do corpo humano, e a gente observa que da cabeça, ela vai descendo, a coluna vai descendo até chegar na bacia, que é o nosso quadril. Né? E você vê que são ossos, aqui já está separado do corpo humano, né? São ossos que são colocados um acima do outro. E você vai vendo que ele vai fino e vai, de repente, vai ficando cada vez mais grosso. Por quê? Porque a coluna suporta muito do peso do corpo humano, então, por isso que ela vai ficando cada vez mais grossa. E a coluna é feita também de várias partes, né? A coluna se articula entre elas através das articulações. Você tem o esquema também do disco intervertebral, que é uma cartilagem que há no meio entre os ossos da coluna, que vai ajudar a dar maior mobilidade à coluna, né? Além disso, tem os ligamentos, que são como se fossem cordas que ligam um osso ao outro, para dar estabilidade. Né? Além disso, tem a musculatura, que a gente não vê aqui, que são os músculos que vão fazer um movimento. Tá bom? Que fazem movimento. Então, para você ter uma alteração na coluna, você pode ter vários fatores que podem provocar desse emaranhado de estruturas que estão compondo a coluna. Além disso, a gente tem outro esquema aqui para mostrar, e a coluna ela é um eixo de ligação do controle do cérebro com o corpo humano. Né? E você vê que do cérebro saem os nervos que saem aqui, ó, que esse amarelinho que a gente vê aqui, ó, que vai descendo, os nervos vão descendo e vão saindo entre as vértebras, para inervar todo o corpo e controlar todo o nosso movimento. Então, se a gente entender isso, que tem várias estruturas que compõem a coluna, a gente pode ver que existem vários fatores que podem causar a dor na coluna, né? Muito bem. Bom, depois dessa aula, vamos continuar aqui falando. Depois a gente vai falar mais, é claro, né? A gente teve essa introdução aí das causas, que podem ser muitas, como você disse, e cada caso é um caso, tem que ser analisado, muitos exames, etc., né? Bom, doutor Bernardo, quiropraxista, eu queria que você começasse explicando, porque como é uma especialidade relativamente nova no Brasil, algumas pessoas ainda não conhecem, né? Não sabem bem o que é. É verdade. A quiropraxia aqui no Brasil chegou em meados do ano 2000, com as duas primeiras faculdades que migraram dos Estados Unidos para o Brasil. Uma se estabeleceu em São Paulo e outra no Rio Grande do Sul, com convênios com faculdades desses dois estados. E aí, onde iniciou a formação de quiropraxistas aqui no Brasil. A gente sempre ressalta, como a profissão é nova, né? O quiropraxista ele precisa de 5 anos de graduação dentro de uma dessas duas faculdades, né? E antes de você buscar um quiropraxista, é sempre importante saber se ele é um associado da ABQ, que é a Associação Brasileira de Quiropraxia, que é o conselho
da nossa profissão aqui no Brasil, né? Muito bem, porque as pessoas, elas conhecem a fisioterapia, elas conhecem o Pilates, né, que geralmente é feito, ministrado por um fisioterapeuta, e as pessoas às vezes confundem ou então não sabem bem. Qual é a diferença, então, da fisioterapia para a quiropraxia? Bom, a diferença principal entre a fisioterapia e a quiropraxia é que a quiropraxia é uma profissão especializada no cuidado da coluna vertebral. Só da coluna. Isso. O nosso foco principal é a coluna. E assim como o Dr. Rodrigo explicou algo muito interessante sobre o funcionamento do nosso organismo, o nosso corpo, realmente ressaltando o que ele falou, o nosso corpo ele só tem uma via de funcionamento. O cérebro controla a função de todo o nosso organismo e envia essas informações através da medula espinhal. Essas informações elas são distribuídas para o corpo através desses nervos espinhais. Então, a gente tem 36 pares de nervos que saem da nossa coluna, cada um deles levando uma distinta informação para um distinto órgão, tecido, célula, glândula do corpo, ou controle de um músculo, ou a sensibilidade da pele, por exemplo, né? E a quiropraxia trabalha um problema que é chamado de subluxação vertebral, que é um nome científico, é um nome elegante para a gente dizer quando as vértebras da coluna, elas perdem ou a posição normal ou a relação articular normal entre si. Então, o grande problema é que a vértebra, perdendo a sua posição original, ela vai iniciar 3 processos de problemas para a nossa saúde. Desgaste articular, mudanças posturais e pinçamento sobre os nervos da medula espinhal, que são estruturas muito sensíveis. Então, o pinçamento sobre o nervo gera processo inflamatório na área, e aí é onde vem realmente as dores nas costas. Então, o foco do quiropraxista qual é? Corrigir as subluxações vertebrais para permitir a articulação funcionar saudavelmente, mas o nosso objetivo principal realmente está focado em permitir esse sistema de controle do corpo a funcionar a seu 100%, para que a nossa saúde ou que o nosso organismo possa funcionar da maneira correta também, né? Muitas vezes a gente vê no consultório pacientes com... eu tenho uma hérnia de disco lombar, por exemplo, né? E, ao mesmo tempo, apresenta sintomas de cólicas ou, muitas vezes, apresenta sintomas de ovário policístico. Justamente por quê? Porque uma queda da função desses nervos que controlam esses órgãos também pode influenciar no funcionamento desses órgãos especificamente. Então, logicamente, a quiropraxia não existe para curar nenhuma doença, nem um ovário policístico, nem uma gastrite, mas a gente sabe que, através do funcionamento correto da coluna, a gente vai permitir os órgãos também funcionar um potencial melhor, né? É interessante porque nós somos um todo, nós não somos nada isolado, né, gente? Não tem uma estrutura isolada da outra, os órgãos, nós somos um funcionamento completo. Quando a gente precisa entender essa questão do nosso corpo, porque as pessoas acabam isolando, separando, segmentando cada órgão, cada função, né? O que dificulta a pessoa entender que, às vezes, o dente inflamado dá um problema no coração, né? Aquela velha história. Doutor Rodrigo, quais são as doenças ou as patologias mais comuns na coluna? A gente ouve falar da lordose, da escoliose, mas eu queria que você falasse de uma forma geral para a gente. Lordose e escoliose são problemas de alinhamento, né, da coluna. São problemas de alinhamento que podem gerar consequências danosas. Como o colega falou, né, você trabalhando a coluna de forma inadequada, você vai forçar as diversas estruturas da coluna, que é um todo. Força a articulação, força os ligamentos, força a musculatura, pode levar à compressão de algum nervo, né? E esse esforço progressivo vai levando a alterações. Eu costumo falar no consultório, né, que é a alteração postural, que é a maior parte, né, da causa do problema lombar, funciona igual uma porta. Você tem uma porta bem alinhada, ela abre e fecha na sua posição. Mas se ela está desalinhada, ela começa a raspar no batente, raspar no chão, e isso vai levando a um desgaste, vai gastando. Que o leigo fala de desgaste, a gente fala que é uma alteração degenerativa. Já deve ter ouvido falar nisso, né? Então, essa alteração postural vai levar a uma alteração mecânica que vai alterar o funcionamento de várias estruturas que podem levar à dor. E o leigo, geralmente, né, que é a pessoa comum, né, costuma associar a dor nas costas à hérnia, né? Na verdade, você pode ter uma hérnia. O que é hérnia? Igual eu falei aqui, né? O disco vertebral é uma estrutura cartilaginosa que está entre os ossos, para dar uma sustentação e melhorar a flexibilidade da coluna. Se você trabalha a coluna de forma inadequada, você tem uma força empurrando esse disco na parte posterior. Quando empurra o disco para trás, o disco pode sair, pode comprimir o que está atrás.
e atrás nós temos os nervos passando. Aí isso pode dar algum sintoma ou não. Né? Dentre as causas, você pode ter causas de dor nas costas, voltando um pouco, né? Causas que a gente fala, chama congênitas, que a pessoa já nasceu com isso, que são alterações de segmentação, ou seja, a coluna não se diferenciou normalmente, alterações de fusão, ela não se fechou normalmente na sua formação, né? Que podem levar a problemas de dor. Né? Mas, não, pode falar. Mas, basicamente, né, a gente vê as alterações posturais que vão levar a isso. Voltando um pouco, né, isso vai sair, vai ver também, depois nós vamos falar lá no tratamento, a gente tem que tudo descobrir a causa na medicina, sempre você olha a causa para você tratar. Porque não adianta você tratar a consequência. Com certeza. Se você trata a consequência, a causa continua alimentando, por isso que está a pesquisa. E volta a sentir as dores, né? Assisto o seu programa quase todos os dias, gosto muito, achei interessante esse assunto aí hoje, queria saber do ortopedista, porque sinto tanta dor nas costas, é a Leia Dias, de Mariana, Minas Gerais. Leia, o doutor Rodrigo, né, te deu já várias dicas aqui, mas tem que fazer uma consulta, né, doutor Rodrigo? Isso. Não tem como a gente, na medicina, fazer um diagnóstico por telefone, um diagnóstico. Tem muita gente, porque a gente está acostumado com isso, né, dos anos que a gente tem na prática médica, todos fazem. O que eu tenho? Eu estou sentindo isso, o que eu tenho, o que eu faço? Né? A máxima da medicina, né, o que vai dar o diagnóstico é o exame físico. Você examinar a pessoa. E o exame vai fazer você descobrir o que ela tem. Quando você já tem um diagnóstico, aí você vai pedir um exame complementar ao seu diagnóstico. Ou uma radiografia, que é o exame primário, ou uma tomografia, ou uma ressonância magnética, o que for, no caso da coluna, né, para você fazer o diagnóstico. Mas eu oriento a ela, né, minha querida, para procurar um médico mais próximo, que ele vai ter o maior prazer em te examinar e para te dar o diagnóstico para começar um tratamento. Beijos, Leia, para todos da cidade Mariana, aí, tão querida, sofrida, né? E a gente tem sempre orado e torcido para que vocês se recuperem de toda aquela tragédia, né, que aconteceu com vocês. Bom, tem aqui uma pergunta que você acabou de responder também, doutor Bernardo. Carlos Gomes, ele pergunta o que é a quiropraxia. Você respondeu, tenho certeza que enquanto você estava respondendo, o Carlos estava ligando para cá. Beijo, Carlos, ele sempre participa com a gente. A Vilma Sônia Brandão de Betim, ela diz que trabalha no trabalho para quem fica muito tempo sentada. Qual a dica no sentido de não prejudicar a coluna? A dica que eu posso falar para vocês é sempre estar atento à postura, né? Não adianta eu ficar só assentado corretamente se no meu dia a dia eu não mantenho a boa postura. Se no meu dia a dia eu mantenho uma sobrecarga sobre a região da coluna, né? Para você ter um equilíbrio da sua postura, você tem que equilibrar o seu corpo. E esse equilíbrio é feito não só trabalhando em cima da coluna, mas trabalhando sobre a musculatura dos membros inferiores, que são as coxas, as pernas, que fazem a sustentação do corpo, trabalhando sobre a musculatura da bacia, que tem algumas síndromes na bacia que podem irritar um pouco a coluna lombar baixa, né? Trabalhando toda a postura peitoral, escápulo-torácica, cervical, para você construir uma postura. E em todo o tempo, a gente às vezes atende paciente que chega, doutor, a culpa da minha dor nas costas é o meu computador. Coitado do computador, né? O computador está lá parado, coitado dele, não tem nada a ver com isso, né? O problema das coisas não são os outros, é como eu me relaciono com os outros. É verdade. Né? Como eu me relaciono com o computador. A posição da tela, a posição do teclado, como eu vou ficar com os meus ombros, se eles estão apoiados ou não, para eu ficar em posição adequada. Isso tudo tem que ser estudado corretamente para a gente chegar a um conserto adequado. Verdade. Bom, o Helder de Viçosa pede para mandar um abraço para ele. Beijos, Helder. Obrigada pelo seu carinho, querido. O Marcos, eu acho que você também já respondeu essa pergunta através da outra que você respondeu. Pergunta qual é o primeiro caminho para detectar um problema na coluna, né? Eu acho que é exatamente... É o exame físico, o exame, né? procurar um médico, procurar um médico que vai te examinar e vai dar todo o cuidado adequado. Bom, eu tenho as minhas perguntas, mas estou priorizando as perguntas dos telespectadores, porque o tempo voa, né? E eu gosto que todas elas sejam respondidas. Mas aqui a pergunta do
deixa eu ver aqui, da Geórgia, não, da Geórgia, tô achando que eu estou lá na Geórgia. Ela diz que tem 3 bicos de papagaio na coluna e sente muita dor. Bico de papagaio tem cura? Ela é de Currais Novos, Rio Grande do Norte. Geórgia, beijo para você, querida. Vocês dois podem ficar à vontade para responder, claro, né? Quer falar? Bom, sobre o bico de papagaio é bastante interessante, né? É um nome popular para a gente dizer uma deformação da borda das vértebras que são, por nós no meio, conhecido como osteófitos, né? Então, os bicos de papagaio, eles são deformações articulares. Então, quando a nossa vértebra ela perde o formato da borda normal, começa a criar proeminências ou depósito de cálcio na área também ocorre, né? E isso, na maior parte dos casos, é relacionado à mal posição das vértebras da coluna também. Porque a má posição da vértebra vai gerar instabilidade na articulação. E essa instabilidade vai gerar atrito a partir daí. E esse atrito articular começa a gerar desgaste. Muitas vezes também pode ocorrer como um sistema de defesa do nosso organismo. Ele detecta que existe a instabilidade no local, né? E ele começa a depositar cálcio para tentar aumentar a área do osso e assim tentar interferir contra aquela instabilidade que está fazendo mal para a articulação, né? Ok. Completando aqui, né? Ele falou brilhantemente, né, querido? O bicho papagaio chama osteófito, igual ele falou. Quando você tem uma força inadequada em qualquer região do corpo humano, o corpo tenta estabilizar aquilo ali, né? Quando você tem uma força alterada sobre a coluna, a postura que geralmente nós tomamos, né, na posição de relaxamento, é a postura que você tende a cair os ombros para frente, né, e jogar o corpo para frente. E nisso, quando a gente vê na coluna lombar, né, posso mostrar aqui? Pode. Né, a coluna lombar, ela tem, segura para mim, por favor, ela tem essa curvatura anterior, né? A coluna, você vê, ela não é reta, ela tem curvaturas para se adequar à carga que ela sustenta, para não haver sobrecarga em nenhuma delas. E na região lombar, ela tem essa curvatura posterior. Então, quando eu fico em posição inadequada, eu tento jogar o corpo para frente, então você aumenta a carga sobre a articulação na frente. Então, os ligamentos que estão aqui são colocados sobre estresse, e esse estresse sobre os ligamentos, para ele não romper, o organismo é vivo, inteligente, é uma máquina perfeita, ele vai forçando ali, fazendo uma calcificação. Isso acontece na articulação ali, e essa calcificação é conhecida como osteófito, que o leigo chama de bico papagaio. Ele, por si só, não é causa de dor. Ele é só um achado, por exemplo, você faz uma radiografia, você tem o osteófito lá, você está vendo que a coluna está colocada sobre estresse. E esse estresse tem que ser corrigido, né, através do tratamento adequado. E isso é bastante interessante, esse ponto, né, porque a gente recebe muita gente em consultório dizendo assim, doutora, minha coluna dói porque eu tenho bico de papagaio. E, na verdade, não. Como o doutor Rodrigo falou, a coluna vertebral, na parte posterior, a gente não tem inervações que possam causar dores. Então, realmente, o bico de papagaio ele é só uma consequência do mau funcionamento da coluna durante muitos anos, né? Então, realmente, o que causa dor pode ser um pinçamento sobre os nervos, né, que é bastante comum também, pode ser questões musculares ou ligamentos ou outras também que a medicina trata e que observa muito bem também, né? Ok. A gente vai fazer um parênteses agora, tem muitas perguntas para vocês. Que bom. 2 professores, né? Então, vou pedir para vocês resumirem das próximas perguntas, porque eles dão aula, né, gente? E a gente aprende muito com vocês, mas para que a gente consiga, né, responder as perguntas que ainda vão chegar, né? Porque a gente vai para a culinária agora. E só para a gente ir para a culinária, respondendo a pergunta aqui da Jéssica Damasceno, daqui de BH, ela gostaria de saber qual a idade ideal para começar a fazer e cuidar da coluna com a quiropraxia, doutor Bernard. Bom, é uma pergunta bastante interessante, né? A nossa coluna vertebral, ela começa a se desenvolver ainda dentro da nossa mãe, né? E a partir dos primeiros dias de vida, a quiropraxia já se submete a muitos estresses. Um dos principais traumas estruturais para a coluna vertebral é o processo de parto. Durante o processo de parto, se utiliza uma força muito grande de tração sobre a coluna e de rotação. E isso já pode gerar as primeiras subluxações na coluna. Então, qual é a idade inicial para visitar um quiropraxista? Existem muitos hospitais nos Estados Unidos, onde, junto com o obstetra, existe um quiropraxista que também avalia o parto para saber se existe trauma na coluna ou não. E a partir daí, dos primeiros dias de vida, se a gente já fizer a correção,
com pequenos toques muito suaves, muito sutis, não vai trazer consequências, né? Ou seja, não tem idade, não tem idade, qualquer idade. A gente tem em consultório também pacientes com mais de 100 anos de idade, né? E, então, realmente não existe limite. A quiropraxia sempre vai adequar a sua técnica dependendo do padrão ou do tipo de cada um dos pacientes, sem nenhum tipo de risco, né? Joia! Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.